Oi, gente! Então, continuando na análise funcional do comportamento e agora falando da psicoterapia analítico-funcional, a FAP, né, que é a sigla em inglês. Bom, a psicoterapia analítica-funcional, ela é da terceira geração, mas ela traz uma carga da segunda geração, pensamentos, interpretações dos eventos e etc. Já nessa terceira geração, como a gente falou no outro vídeo, existe uma importância, né, do paciente, da relação do paciente com o terapeuta. Então, o terapeuta tem um papel importante de reforçar positivamente a fala do paciente, para que ele fale, para que ele traga, né, os problemas, aquilo que está incomodando ele. Promover uma intimidade para que ele consiga se sentir à vontade, se sentir, falar de forma espontânea, sem ter medo de ser julgado, nem nada. Então, o papel do terapeuta é acolher o paciente, acolher as demandas que ele está trazendo, promover um ambiente que ele fique à vontade, consiga se expressar, consiga falar sem ter medo de ser julgado, né? Também o terapeuta vai permitir que ali no consultório se faça a reconstrução das formas de se relacionar. Então, assim, o paciente está no mundo, né, no dia a dia, na rotina, está se relacionando de determinada forma, que talvez não esteja funcional, isso está causando sofrimento, dor, enfim. Então, dentro do consultório, o terapeuta vai promover essa reconstrução, né, das formas de se relacionar. E o terapeuta que vai identificar, então, os padrões de relacionamento, né, que essa pessoa está tendo no dia a dia dela, para poder, então, fazer ajustes, adaptar e etc. Bom, então, dentro da FAP, existem comportamentos clinicamente relevantes, e eles têm 3 níveis. Os níveis levam a sigla também, considerando o nome em inglês, de comportamento clinicamente relevante. Então, tem o CRB1, né, que é o nível 1. Ele é quando o paciente ele age no consultório da mesma forma que ele age na vida, no dia a dia dele. Então, são aqueles comportamentos que acontecem no dia a dia e, de repente eles se manifestam, né, no consultório. Então, que nem, por exemplo, uma pessoa que é estúpida responde mal para recepcionista, ou uma pessoa que é muito inflexível, não tolera atrasos, enfim. Então, esses tipos de comportamento, né, são manifestados ali no consultório e refletem o dia a dia, né, a forma com que o paciente se comporta, né, no dia a dia. Aí tem o nível 2, né, que seria o CRB2, que aí é quando o paciente ele já começa a apresentar melhora desses comportamentos, desses pensamentos, dessas demandas. Mas ele ainda não sabe o que fazer com aquilo. Ele evoluiu, ele melhorou, mas ele ainda não sabe direito a mecânica, vamos dizer assim, né? Como funciona e o que fazer com tudo aquilo que ele está descobrindo, que ele está melhorando, enfim. Então, aquele paciente, né, que é inflexível, que não tolera atrasos e etc., ele já se atrasa, ou se de repente você se atrasa ali 1 minutinho, 2, ele não vai fazer cara feia, reclamar, começa a ficar mais flexível, né? Então, você começa a perceber essas melhoras. E o CRB3 é quando o paciente já é capaz de conseguir analisar as próprias atitudes, os próprios pensamentos, tal. Então, assim, ele apresenta melhora, mas ele sabe o porquê daquilo tá acontecendo, né? Então, por exemplo, nesse caso de repente se atrasar, a pessoa inflexível, né? Fala assim, não tolero atrasos, mas agora eu sei. Eu sei que eu não tolerava porque eu pensava, né? Se eu me atrasasse, a outra pessoa ia me julgar, me xingar mentalmente, enfim. Então, esse é o pensamento que acaba mantendo, vamos dizer assim, esse tipo de comportamento inflexível, de repente a preocupação do julgamento com o outro, né, do outro. Bom, na FAP também tem a construção do self, e o self pode se construir de 2 formas, instável ou estável. Então, um self estável, ele diz respeito
a construção, né, desse self a partir de uma história de reforçamentos, né, do mundo privado. Então a pessoa ela tem lá os sentimentos dela, ela se expressou e o ambiente valorizou isso, o ambiente reforçou isso positivamente. Então, é aquela pessoa que quando era criança chorava e a mãe acolhia, né? Falava, ah, você tá triste, o que tá acontecendo? Me explica, enfim. Acolhia, né, esses pensamentos, acolhia esse sentimento, né? Já o self instável é aquela pessoa que cresceu tendo seus eventos privados invalidados. Então, foi um self construído a partir de coerção, de invalidação dos sentimentos, né, dos comportamentos privados. Então, aquela pessoa que quando chorava, a mãe falava, você não tá triste não, engole o choro. Então, a pessoa cresce confusa, não reconhecendo, né, a si própria, não reconhecendo os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, ela não tem clareza sobre as coisas internas dela. Então, o papel da terapia nesses casos, né, é conseguir construir uma história de self estável, é conseguir construir uma história que valorize os sentimentos, né, o privado da pessoa, né, fazer com que essa história valorize esse privado, para que consiga esse self estável, né, ser construído, ser manifestado e a pessoa consiga se conhecer, conhecer o que ela sente, o que ela pensa. E aí existem 5 regras de intervenção para, né, toda essa construção, tá? O papel do terapeuta, enfim. A primeira regra é a consciência. Então, você estar atento, né? Você ter consciência sobre o comportamento do paciente. Então, é você estar atento ali, que nem, né, no CRB1, você identificar os comportamentos que aparecem ali na clínica, no consultório, que são, né, os comportamentos da forma, né, que ele age no dia a dia dele, na vida dele. Então, é você ter essa consciência, estar atento a isso, você conseguir descrever as contingências, conseguir entender como a pessoa se porta, por que ela se porta, como que ela está sendo reforçada. E não só isso, é ter consciência também do seu próprio comportamento, dos seus evocadores, né? Tipo, o que aquela pessoa evoca em mim? Tipo, o que aquela pessoa causa em mim? Por que aquela pessoa me irrita? Será que esses comportamentos tal, que fazem com que eu fique irritada, que me irritam, não é o que faz em outras pessoas, né? Por isso que ele está apresentando esse problema. Então, a primeira regra é a consciência. A segunda regra é a coragem. É coragem porque é uma coragem de estar nesse relacionamento, de pegar essa consciência, né? E usar em benefício do paciente, do cliente. Tipo, identificar o CRB1 e conseguir trazer ele para que provoque o CRB2, né? Conseguir trazer essa demanda sobre, por exemplo, ele me irrita por causa disso e disso, então conversar, trazer isso de uma forma que ele consiga tomar consciência disso, que ele consiga mudar os comportamentos, enfim, então é coragem nesse sentido. A terceira regra é o amor. O amor porque quer dizer sobre a empatia, né? A questão de você expressar respostas genuínas de afeto, você se permitir se mostrar vulnerável. Não vulnerável de chorar, enfim, mas mostrar essa forma empática, né? Deixar ele ver as suas emoções referentes, né? Ali o contexto. Fazer elogios, não elogios vazios, né? Não é começar a elogiar só para reforçar e daqui a pouco o paciente tá só se comportando só para receber elogio, não. Mas são elogios que tragam, né, um reforço. E a regra 4 e 5 é o behaviorismo, né? Então a 4 tá em se preocupar no aumento da melhora do paciente, né? Então, é se preocupar se o comportamento está instalado, se ele foi reforçado de forma adequada.
E a regra 5, que também é behaviorismo, ele está relacionado a se preocupar na generalização dos comportamentos. Então, assim, aqueles comportamentos que são apresentados em consultório, que eles também se expandam, né, para o dia a dia, né, para a rotina, para as relações pessoais, né, do paciente e tal. Então, é se preocupar com isso, né, às vezes aplicar tarefas de casa, vamos dizer assim, para que ele consiga pôr aqueles comportamentos em prática nas rotinas dele. Bom, então isso tudo que eu falei é sobre, né, a FAP. Espero que tenha ficado claro, né, os métodos de intervenção, os comportamentos clinicamente relevantes, tinha fugido da palavra. Enfim, e aí é isso. Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.